Amém, pessoal. Deus me tocou algo no coração para comentar aqui com os irmãos. E depois até se o Mike quiser falar algo também, Mike. Fica tranquilo, depois dessa daí agora. Nossa, que rápido tá curta, tudo. Não é porque tem visitante, nós vamos vindo aqui que é a primeira vez, né, Bruno? Se demorar muito, não aperta de pano, né? Eu já conheço tudo isso aí, né? Já? A célula dos nossos irmãos lá dura 2 horas, não? 2 horas e meia praticamente. Ah, da católica? Ah, então pronto. Então 1 hora pro Bruno Fichinha. Ah, então tá acostumado. 1 hora pra ele é só pra aquecer. Então é aquilo que eu falei. 1 hora é só aquecimento. Lá, o católico tá assim, então. Ah, o fogo lá desce, meu amigo. A coisa é forte. Eu nunca fui. É no sítio. Levar um dia lá. É legal, é legal. É bom. Eu penso que tudo que é falando de Deus e que a Com gente tiver com o certeza. coração aberto para absorver aquilo, Falar em católico, quem se Amém. converteu agora de verdade foi o Lei, né? O Lei tá firme e forte. Eu estive lá na célula Bebe dele. mais, não faz mais nada. Lá ministrando na Estava célula dele. no fundo do fundo, no limite. Ele me contou a história dele, não vou compartilhar porque é algo pessoal dele. Mas ele estava num momento assim de dizer. E Deus resgatou ele, ele tá. Acho que vai ser até ou pastor ou não sei o que dizer. Eu vou estudar para isso. Você é chamado, eu sei que tu não fosse questão de chamar de banco. E tocando nesse assunto, irmão, agora é o momento do testemunho, eu quero falar algo que Deus tocou no meu coração para comentar com os irmãos aqui sobre algo chamado sobre a identidade. Por exemplo, a gente tem na Bíblia os 5 ministérios, né? Uns foram chamados para evangelistas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres e outros para... São 5? Já falei 5? Já? 4. Evangelista, Mestre, evangelista, profeta. Profeta, esqueci do profeta. Profeta. Apóstolos. E hoje eu estava em casa, Pastores. minha esposa olhou para mim, eu estava conversando assim, tu sabe qual é a tua identidade? Eu assim, eu sei. Eu assim, qual? Eu até falei, pastor, né? Que eu ainda não sou, eu fui ungido, mas eu ainda não sou. Deus está levando para o processo. Mas um pastor evangelista eu sou, porque eu sempre fui evangelista, eu nunca tive vergonha de falar de Jesus. E empresário, espera, que é, né? Preciso buscar recursos para me tornar um melhor empresário, mas eu atuo nessa área. A minha identidade é essa, né? Então, e hoje o maior problema da nossa vida é a falta de identidade. E eu lutei a vida toda contra isso. E Deus tocou no meu coração hoje para tocar esse assunto. Que cada um aqui refletisse qual é a sua identidade. Porque quando a gente sabe a nossa identidade, ninguém para a gente. Ninguém para, Bruno. Ninguém para. Quando a gente sabe realmente o nosso propósito aqui na Terra. Por exemplo, aqui hoje, falando dos meus 3 irmãos que estão no ministério, o Mike é pastor, né? O Cristo também é pastor, mas são chamados de diferente. O Cristo é mestre, entendeu? Ele sabe ensinar, tem um dom. O Mike já não é tão mestre, mas é pastor. Fazer aquele evento que ele fez lá, que envolve várias pessoas, aquilo ali tem que ter paciência. Até aquele que eu fui lá, aquilo ali tem que ser pastor para fazer, porque envolve várias famílias, cada um com o seu problema, aquela coisa. É porque o Caio está passando a igreja para ti, então tu estás... eu vejo tu como assim, né? Então, o Cristo também tem a igreja dele, também tem o ministério, mas se ele realmente quisesse puxar mais para o lado do mestre, eu acho que ia, né, como diz o Luiz Emílio, a gente... E eu também, não adianta eu querer ser pastor de igreja, mas eu acho que eu não sou. Só se um dia Deus me chamar, porque, como diz o Cristo, como falta gente para fazer isso, quem sabe eu até posso ser, porque falta. Ninguém quer dar mais a cara a bater. Mas eu fluo hoje no evangelista, igual a minha mãe. Minha mãe era evangelista. Talvez nunca foi pastora. Amém? Não sei. Deus vai falar com ela um dia. Entendeu? Mas a minha mãe é evangelista. Minha mãe ganhou muita vida para Jesus. Então, às vezes, quando a gente não reconhece a nossa identidade, eu quis tocar na minha família por isso, que é o que eu acho, né? Mas qual é o teu propósito? Qual é a tua identidade? Tu sabe, Lucas? Ó, não sabe? Então eu quero deixar esse assunto no ar, porque eu lutei contra isso a vida toda e ainda estou querendo entender, ainda não sei 100%. Porque eu sempre, Deus, tu quer que eu vou ou vou investir? Porque não existe 2 chamados, ou tu vai ou tu vai investir. Ou tu é missionário ou tu é empresário. Né? Ou tu vai investir na obra de Deus, ou tu vai ser a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Então é 2 coisas. Eu sempre tive essa questão. Hoje eu tento fazer os 2, na verdade. Mas é uma coisa que sempre mexeu com a minha cabeça. Então eu quero jogar esse assunto no ar, para cada um chegar em casa e depois refletir sobre isso. Porque quando a gente tem a nossa identidade em Deus, ninguém para a gente. Amém. Amém. Bruno, alguém aqui quer falar alguma coisa desse momento? Um testemunho? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de Deus, eu sou uma pessoa que eu sei por os caminhos que eu andei, os caminhos que eu já me apresentei,
alguma coisa muito maravilhosa ele tem na minha vida, porque senão as outras identidades já tinham me trazido dessa terra, de alguma forma. Então eu acredito que eu gosto muito de falar de Deus, eu sou uma pessoa que, independente do que eu faço, o que eu deixo de fazer, Ou de religião. religião alguma, enfim, eu sempre dou um bom dia, eu quero levar a pessoa para cima, falar abençoar o dia dela, porque às vezes ela espera por aquilo uma vida inteira e não tem ninguém para falar. E às vezes vem um de fora, assim, que não tem nada a ver, que é um vendedor que vai lá e fala. Eu já recebi muitos elogios, assim, diversos, nesses anos todos aí que eu trabalho, né, atuando como vendedor, que pessoa maravilhosa, meu Deus, tu toda vez fala de Deus, meu Deus, nunca vi uma pessoa falar de Deus tanto assim como você. Não sei qual é o meu chamado ainda, não sei. Amém. Não sei. Sou franco a dizer para vocês, mas eu sei que dentro de mim tem algo, algo muito forte, algo que tem muito a me usar, com certeza. Amém. Amém, é Eu isso que eu creio tenho para nisso falar também. nesse momento. Amém. Cristian. Amém. Eu tenho que falar também? Claro. Não, Cristian vai dar a palavra depois. É verdade. Pula eu. Pedro. Falar alguma coisa, Pedro? Pedro, Amém. Sou mais pensar. Só mais de ouvir, né, mais Pedro? quieto. Eu acho que todo mundo tem o propósito de falar do amor de Deus para as pessoas. exatamente. Isso é um propósito para todo mundo. Luigi, O cara acha que não tem identidade ou propósito nenhum, a identidade nossa é de filho. É, Né? exatamente. Ninguém está aqui por acaso, né? O Bruno não está aqui por acaso. Né? Ninguém nasceu, ninguém está vivo hoje por acaso. A Bíblia fala que quando a gente era uma criatura ainda informe, Deus já nos conhecia, né? Já sabia tudo. Então, se a gente está aqui, é levar o amor de Deus para outras pessoas. E como que a gente faz isso? É só na igreja? Engana-se quem acha que é só na igreja. O nosso propósito, a nossa identidade, ela tem que ser vivida onde a gente está, com o raio de influências, o raio de influência que a gente tem, né? Eu sou pastor, mas eu trabalhava na imobiliária por alguns anos ali, e algumas pessoas eu levei a conhecer a Deus, a se batizar. O dono da imobiliária agora aceitou Jesus semana passada, depois de 4 anos. Eu já não estou lá faz 1 ano e pouco, mas como a gente tem influência, e sempre que teve contato com as pessoas, a gente faz o que tu fizesse, a gente ama, respeita, tenta ajudar, é o que o mundo está querendo, né? O mundo anseia por isso, né? De pessoas. Agora, claro, se eu vou falar uma coisa, falar do amor de Deus, mas as pessoas não conseguem ver isso eu vivendo, aí eu não consigo, né? Pregar. Então é mais uma questão de. Agora, como o Léo falou, se tu tá certo disso, que Deus te chamou para isso, que tu é filho dele, tu vai cumprir. Tu vai cumprir de uma forma ou de outra, não tem escapatória não, por onde quer que seja. O próprio agir já vai, né? E da maneira que o mundo está andando, assim, as situações todas que a gente próprio pode ver, isso não é normal. Hoje tu só Não, respeitar não. as pessoas e Não, a não, diferença não. delas Eu já é uma fico- coisa, porque todo mundo se É ataca o tempo lamentável isso, todo, né? exatamente, com palavras, com ofensas. Eu próprio posso dizer para vocês que eu tenho como é que se diz, Paciência. eu não digo paciência, até pode ser isso, mas eu luto diariamente com algo dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Que é com a minha mãe, no caso, né? Entendeu? Tipo assim, a minha mãe é uma pessoa muito negativa. Demais. Só que eu, por isso, passar desse tempo todo, dessa vida toda que eu vivo com eles, o meu pai, eu via isso com o meu pai, ela e o meu pai. E depois que o pai faleceu, aí eu vejo que as mesmas preocupações, as mesmas falas, ela é comigo. Então a minha única maneira de reverter esse quadro é na oração, não tem outro lugar para me reverter isso aí. Porque eu não consigo. Dela, né? Eu não consigo bater de frente com ela para poder mostrar. Por exemplo, ó, eu tenho o hábito de ir na missa todas as quartas-feiras, já vai fazer 3 anos, e todo domingo, ou é de manhã ou é à noite. Então, esse é um hábito que eu gostei, eu peguei gosto por isso. Escutar a palavra todo dia de manhã, porque nós temos um. Tua mãe não vai? Eu convido ela, ela não vai. Ela não vai. Ela sempre arruma uma desculpa, que está com dor aqui, porque está quente, está aqui. Então quer dizer que existe uma manipulação muito grande dentro do subconsciente dela, entende? Que é algo que ela por si só sozinha não consegue vencer. Então,
eu de alguma forma eu tento fazer isso acontecer. Que no meu caso é na oração. É o joelho no chão, todo dia de manhã, todo dia de noite, é a mesma luta, porque o dia é um só, o amanhã eu não sei, o outro já foi embora. Então são coisas que hoje eu vejo que se a gente se entregar, aí pronto. A gente tem que ser mais forte do que tudo isso. E aí, esse dia é dentro da minha casa, né? Porque eu tento levar a mãe para a igreja, eu tento levar ela, sei lá, pode ser no Amor Exigente, que tem também lá na igreja, que é coisa só de mulheres. Entendeu? Não, ela se fechou naquela redoma, e lógico, ela sai, ela vai para a praça, faz as coisas dela, eu vejo que quando ela está fora de casa, por exemplo, quando ela está com outras pessoas conversando, ela fica bem, ela fica tranquila, tipo pessoas assim sei lá, talvez da mesma intelectual dela, talvez, não sei, ou talvez pessoas que conviveram com ela, então eu vejo isso. Eu sinto que às vezes a cobrança maior é em cima de mim, porém tem alguma coisa que está trancando ela para ela poder ficar mais em paz, entendeu? Porque para ela tudo é doença, tudo é isso, tudo é aquilo. E eu vejo assim, porque se Jesus curava com a fé da gente, eu acredito muito nisso ainda hoje em dia. Eu acredito muito nisso. A minha mãe, ela é a base, tipo assim, ela toma remédios para fazer, né, várias funções que ela necessita, mas eu acredito muito que a maior das curas é a espiritual. É isso que eu tinha falado. Isso aí. Só porque estás de rosa hoje, né? Não quer falar. Dá tô pra ligado, a bola tô pro ligado. Lucas. Falando de propósito, assim, não sei qual é o meu propósito, mas eu desde criança eu sempre tive uma chama assim de cantar. E agora eu estou querendo fazer aulas de música também. Foi uma chamada, né? Levita. Amém. Prospera, irmão, prospera porque Desde criança, cara, eu tinha aquela vontade assim, de cantar. Legal, legal. Prospera porque o propósito existe. Só que ainda falta se descobrir. Mas existe. Legal. Amém. Cristo é contigo. Então, vamos dar a honra para o Maico, pelo menos. Tem 15 minutos. Deixa o Maico prega metade do 15 e eu prego a outra metade. Dá a honra aí que não é sempre que tem o Maico aqui, é uma vez por ano e olha lá. Pastor sempre tem uma palavra, né? Que chega. Pastor sempre tem a palavra, com certeza. Tem. Deixa ele pregar aí. Depois eu dou uma palavrinha também se precisar. Faço em 5 minutos. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês então. Peraí. Tá no meu coração aqui. Bem. Tem uma parte que eu vou ler aqui porque é importante. Vou fazer o negócio. Mas vai ser rápido. Mas menos mais fácil. A camiseta não só Precisa achar aqui. Isso é ansiedade. Aqui. Na Roma Antiga existia uma tradição conhecida como ius vitae nascisque, que fazia parte da patria potestas, poder do pai. Esse conjunto de direitos concedia ao pater familias, o chefe da família, geralmente o pai, autoridade quase que absoluta sobre seus filhos, incluindo o direito de aceitá-los ou rejeitá-los ao nascer. Isso na Roma Antiga, né? Vamos continuar lá. Rejeição no nascimento. Quando uma criança nascia, ela era apresentada ao pai. Se ele a pegasse nos braços, isso simbolizava que a aceitava como parte da família. Caso contrário, ele poderia rejeitá-la. E o bebê seria abandonado em locais públicos. Uma prática chamada de exposição. Bebês abandonados poderiam ser adotados por outras famílias ou deixados para morrer ou vendidos como escravos. Motivos para a rejeição: malformação de doença, aparentemente no recém-nascido, dúvidas sobre legitimidade da criança. Por que um pai rejeitava um filho? Né? Questões econômicas, sociais, não poder sustentar. Mudança ao longo do tempo. Com o tempo, especialmente com a influência do cristianismo no Império Romano,
essas práticas passaram a ser vistas como cruéis e foram progressivamente abolidas. O imperador Constantino, no século IV d.C., tomou medidas para proibir o abandono de crianças. Essa prática reflete a mentalidade da época e o papel central do pater familias na sociedade. Agora vamos para o outro lado da história, na mesma lei. Na Roma Antiga havia uma peculiaridade interessante no direito romano em relação à adoção. O Bruno é adotado, né? Eu sou adotivo, claro. Esse assunto, 4 anos de vida. esse assunto é interessante. Um filho adotado tinha uma posição legal ainda mais segura do que um filho biológico, no que dizia a respeito em relação à sua relação com o pai adotivo. Por quê? Isso acontecia porque na adoção o processo era voluntário e deliberado por parte do pater familias, ou do pai de família, né? Enquanto um filho biológico poderia ser rejeitado no nascimento, o ato de adotar uma criança era considerado uma escolha consciente e definitiva. Por isso, o vínculo legal e social criado pela adoção era visto como irrevogável. O que é irrevogável? Irrevogabilidade. Uma vez adotado, o filho não podia ser mais rejeitado ou deserdado facilmente. Isso dava ao filho adotivo maior proteção jurídica e estabilidade dentro da família. Segundo, herança. O filho adotivo tinha os mesmos direitos de herança que os filhos biológicos legítimos e continuidade do nome. A adoção era uma forma comum de garantir a continuidade do nome do patrimônio da família, especialmente se o paterfamília não tivesse herdeiros biológicos. Esse princípio reflete a seriedade com que os romanos tratavam o conceito de adoção, visto como um ato de responsabilidade e compromisso mais do que uma obrigação biológica. Ora, Paulo, quando ele pregou aos romanos, né? Romano é o romano, já diz tudo, né? O Império Romano, que dominava ali o país, né? A cidade de Roma. Paulo, quando pregou aos Efésios, né? Na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso hoje, ela fica meio que na Turquia. Só que naquela época de Jesus, ou nessa época que tinham essas leis, era o Império Romano que dominava Éfeso. Assim como Galácia, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, também esse era o contexto da lei que eles viviam naquele momento. Tudo isso eu falei para vocês para a gente entender o porquê do texto bíblico, porque Paulo falou o que falou dessa forma aqui. Aí agora eu quero entrar no texto, né, claro, da Bíblia, que está em Romanos 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, aqui está o ponto, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Eu vou ler outro texto, Efésios 1, 3 para 5. Todo louvor seja a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós e em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus.
pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e faz tudo que ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como propriedade para o louvor de sua glória. Gente, desculpa eu ler tantos textos, mas todos eles convergem num só assunto, né? Gálatas também. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a do escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. Uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. O que aconteceu? Deus teve um filho legítimo, chamado Jesus Cristo, que ele rejeitou na cruz, né? Todo mundo sabe quando Jesus estava entregando ali seu Espírito, ele falava assim, Deus Pai, Deus meu, as últimas palavras de Jesus, por que me abandonaste? A Bíblia fala em Isaías que ele era homem de dores, que ele foi rejeitado, traído. Então veja bem, quando a gente fala que Jesus levou sobre si os nossos pecados e tal, é isso. O direito que ele tinha de filho legítimo, Deus o abandonou lá na cruz, para poder, abandonou Jesus, o filho legítimo, para poder salvar todos os adotados. Nos adotar. E quando a gente é adotado, eu tenho o mesmo poder, a mesma herança do filho. Então Deus nos dá esse direito. Então, esse, Léo, é o maior propósito, é a maior identidade que a gente tem que ter, é de ser filho de Deus e entender que a gente não merecia, é pela graça, claro, mas Deus ele fez questão, ele rejeitou o filho legítimo para nos adotar, para nos dar os mesmos direitos. Hoje, através do Espírito Santo, eu posso fazer as mesmas coisas que Jesus viveu como ele viveu, e eu tenho direito a toda a herança que ele tem, né? Então, é muito grandioso isso. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Essa grandeza de Deus. Romanos 8,32 fala assim: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas nos entregou para todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como o próprio filho. Agora nós chamamos Abba Pai, Paizinho querido, né? Então, nós não fomos rejeitados. Jesus foi rejeitado. Nós fomos adotados. Isso confere a nós assim, mais segurança. O filho adotado ele tem mais segurança porque ele foi querido. Por mais que Deus teve que rejeitar o seu próprio filho, o filho amado dele, mas ele fez isso para poder nos adotar, para poder nos trazer para perto dele, né? Para poder agora a gente chamar ele de pai. O que é maior do que isso na Bíblia? Não tem, meu irmão. Isso para mim é o resumo de todo o Evangelho, né? Isaías 49 fala assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. É o que Deus faz, né? Não importa o que a gente esteja vivendo aí fora, ou não importa o que a gente esteja passando, o Evangelho ele precisa ser pregado. As pessoas precisam saber que elas não precisam mais estar naquela vida, na escravidão do pecado, né? Que Deus já preparou para nós um caminho perfeito, já preparou uma herança, né? E qual é essa herança? A vida eterna. Qual é essa herança? Poder viver em paz, sabe? Com aflição, porque no mundo a gente tem aflição, né? Mas com bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo por nós, né? Então nós somos filhos de Deus. E isso é o maior título que qualquer pessoa possa ter ou almejar, né? Agora, o que Deus fez por nós ao enviar Jesus foi isso.
Foi rejeitar o próprio filho para poder nos adotar, né? Porque só pelo sacrifício ali, só por aquele sangue ali, né, que ele teve aqui, nunca pecou, que a gente foi justificado e pode ser justificado só através realmente de Jesus. Por isso que não tem conversa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acabou, não tem outra chance. Tudo vai apontar para Jesus. Tudo está em Jesus, né? Então, se for ler toda a Bíblia, ela vai trazer Jesus realmente no foco, né? E ali todos aqueles textos que eu li, Paulo ele estava falando. Tem até um versículo que fala exatamente isso. Efésios. O mestre que vai saber. Qual que é, mestre? Efésios 1, versículo. Mestre, agora gosto. Mestre é só Jesus, né? Não, mas tu tem o dom. Efésios 1, esse é um texto que muita gente passa Vou me despercebido. ensinar só isso. Efésios 1, 9 e 10. Lê aí na tua aí, que tu estás com a versão diferente. Efésios 1, 9 e 10. Eu estou com a versão NVT. Ultimamente tenho usado bastante essa versão. É melhor lá, me levanta também que não sou com Efésios 1, nova. fala assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Eu tinha lido aqui porque estava aqui, né? Eu tinha o texto aqui, ó. Até botei como título aqui, ó. Efésios 1:13, o bom propósito, ó. Tu leu os versículos anteriores? Isso, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, é isso? Deus Isso. assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, nos derramou sobre nós seu O Filho versículo 10, que é o ponto-chave. tá. O plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. É isso aí. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, né? Então, se a gente está aqui é porque realmente a gente foi predestinado. Se a gente veio a esse mundo, a gente foi predestinado para viver esse bom propósito, né? Que é a vontade de Deus. É isso aí. Imagina. Só que é tão bom e é de graça que as pessoas não querem. Elas preferem viver apoiada nas suas misérias, nas suas dores, sendo que ela não precisaria mais estar sendo escrava daquilo ali. Só que é o ser humano, né? Enquanto a gente não saber qual é o nosso direito, que a gente é filho, imagina, se tu descobrir que tu tem direito a uma herança e tal, para isso tu só tem que aceitar que ele te adotou, que ele é teu pai e que ele é dono de todas as coisas, que tudo está à tua disposição. O que impede o ser humano de crescer, de prosperar? Nada. Não tem nada que impede, a não ser ele mesmo, a não ser a falta de confiança que a gente não tem. Enquanto a gente não sabe quem a gente não desfruta daquilo que a gente tem direito. É isso que a gente fala. Por isso que tem um dos textos aqui, ele vai falar, o menino, ele é herdeiro, mas ele precisa de alguém, precisa de um tutor, porque ele é um... Ali, o cara é um príncipe, é um rei, mas não tem idade para assumir aquilo tudo aqui. Às vezes a gente não tem maturidade. Então Deus às vezes não nos dá as coisas porque a gente não tem maturidade para viver com aquilo. É igual tu pegar usufruir, pega muito dinheiro e bota na mão de uma pessoa que não tem cabeça e maturidade. Ela vai gastar tudo, vai. Então é um processo. A vida nos leva a esse processo para a gente aprender a valorizar cada coisa, aprender a viver na nossa situação. E é um assunto muito grande, mas assim, o que me chamou mais atenção disso, e não é porque tu está aqui que eu falei isso, que esse aqui eu já estava no meu coração, é que às vezes a gente pensa assim, uma coisa é filho legítimo, outra é filho adotado. Pelo contrário, o filho adotado, ele tem mais direito que o legítimo, de certa forma. A lei protegia A carteirinha também adotado. Então, ele é mais amado. Ele foi querido, ele foi escolhido, ele foi, sabe? Deus trabalhou para poder te ter, para poder te pegar nos braços, né? Hoje, Deus quer pegar cada um aqui nos braços. Pelo contrário, para isso, ele teve que rejeitar o seu próprio filho. Imagina, como que não foi isso para o coração de Deus? Ter um filho ali perfeito, que nunca errou, fez tudo obediente até a morte, e ele teve que rejeitar, ele teve que
virar o rosto. Né? Jesus lá no Getsemane orou por 3 vezes seguida a mesma coisa. Pai, se for possível, eu não quero isso. Afasta de mim esse cálice. Jesus ali mostrou o quanto humano ele era. Né? E foi que ele estava no estágio maior da dor. E como o Christian disse ali, E Deus tinha o poder para tirar Jó, essa situação, né? Então a dor, ele chegou a suar sangue. A dor é o último processo, o que te leva a experimentar do propósito real, do extraordinário, daquilo que realmente fosse chamado para viver, passa pela dor. Né? Então às vezes tu está doendo alguma coisa, Deus está querendo te mostrar alguma coisa ali. Não é... Então não reclame, não murmure, porque tem um propósito ali por trás. Né? Então a vida é assim. Depois que tu aprende a não murmurar, mas só agradecer, é lógico que cada pessoa tem um temperamento, que nem a tua mãe, ela deve ser melancólica. A melancólica tem uma tendência a ser pessimista, a sempre relembrar de coisas. O mundo é muito ansioso também, né? Muito preocupado com coisas que nunca acontecem. Mas a gente perde tempo, perde dinheiro, perde cabelo, né? Por coisas que nem nunca acontecem. Em vez de a gente focar realmente nas promessas que Deus tem para nós. Agora a gente só vai poder usufruir disso se a gente saber quem a gente é. E nós somos filhos adotados por Ele. Por isso que me dá o direito de... Sabe, não é não ter pecado, não é ser pastor, não é ser melhor que ninguém, não. Todo mundo igual, hein? O mesmo filho que eu sou, é o Léo, é qualquer outra... Deus não tem filho preferido, é filho. Todo mundo tem o mesmo direito. Aquele sangue lá foi por todo mundo. Inclusive por um demoniado aqui do lado. Que tu tem que orar, é o único jeito. Tu tem que orar para Deus ter misericórdia. Porque não tem muito o que fazer. Como eu disse, não sei que matar, né? Porém, a busca é individual, né? É lógico que tu vai defender a tua família. Né? Tu tem que defender a tua família, a tua honra. Mas são pessoas que carecem do amor de Deus. Exalta o livre-arbítrio para Eu sou dessa pessoal vai pode saber ou que ela buscar é Deus cada vez tem mais. problema, né? Foi aumentado pelas caminho pessoas que conviviam. Deus te dá liberdade para escolher. A vida é essa. Então não tem ninguém melhor que ninguém, não. Todos têm o direito. Eu posso dobrar o meu joelhinho ali, chamar Deus de Pai, Abba Pai, né, que é paizinho querido. Eu tive muita dificuldade de fazer isso pela primeira vez. Hoje eu estou com Deus. Eu estou perguntando quanto tempo tu ora por Deus? Eu não sei, mas eu estou com Deus o tempo todo. Então eu vou compartilhar bem rapidinho aqui. Faz uns 3 anos. Por dar a palavra para mim aí, ó. Já deu horário. Cristiano não tem. Faz uns 3 anos que o tio Poli, O teu tio é vivido, Paulo? Nunca mais vi. Tá bem. Ele deve ter uns 80 já. Ele tem 86. Poli da relojaria? É? 88. Ele é teu tio? Casado com a minha tia. Sim, a irmã da mãe dele. A Zelândia. Certo. Aí o que acontece? Assim, hoje em dia ele dirige, mas bem pouco. Há uns 3 anos atrás ele ia muito lá na casa da mãe todos os domingos. E às vezes eu estava meio atribulado, às vezes eu estava, sei lá, até meio, enfim, drogado. A verdade tem que ser dita. Só que ele vinha para conversar comigo, ele ia lá para trás comigo e ficava sentado comigo conversando um dia. Ele falou assim para mim: filho, faz o seguinte, dobra o teu joelho e pede ao Espírito Santo para toda a vida tirar de ti. Reza para o Espírito Santo, agradece ao Espírito Santo, pede. Não vai ser fácil, ele falou, mas isso foi o que me salvou. E aí eu comecei, aquilo foi entrando na minha cabeça. Ele plantou a semente e eu fui germinando. Fui germinando. E eu vou dizer para vocês, depois daquilo, assim, ó, lógico, quanto mais a gente faz, mais o inimigo se vê afastado de nós. Certo? Mas aí é que ele vem a tentar mais a gente. Então, aí eu vejo que assim a gente buscando, a gente já vê vários obstáculos. Inúmeros obstáculos. Imagina não buscar. Agora, se não buscar, não, aí pronto, aí já está na mão dele, aí ele já faz do jeito que ele quer. Entende bastante, cara. Então a gente sabe que realmente assim, aquela palavra para mim naquela vez, poxa, do Senhor, por isso que eu digo assim, ó, a gente tem que escutar todas as pessoas, independente de que ele é bem católico, né? Demais, ele vai todo domingo de manhã na missa, todo domingo de manhã. Ele e o Adriano, filho dele. Aí resumindo, poxa, assim é extraordinário aquele que uma pessoa de idade que podia nunca ter falado isso para mim, mas como eu creio e acredito muito que ele é um homem muito de Deus,
Deus usou ele para falar aquilo para mim. E eu, desde então, eu nunca mais falhei de fazer isso. E a graça vai se concedendo a cada dia mais. Não é fácil. Olha só que legal. Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele começou o processo, o ministério dele ali, né? Naqueles 40 dias ali que ele ficou. A primeira pergunta que o inimigo fez para ele foi sobre a identidade dele. Se tu és filho de Deus, o inimigo falou para Jesus, se tu és filho de Deus, então se lança aqui dessa pedra aqui. Aí depois tem todo o contexto, a história e a resposta de Jesus. Mas olha só, estava tentando a identidade. É muito forte isso aí. Se a gente estiver firme na identidade nossa e o propósito, né, que vem em seguida, aí tu consegue resistir. E eu quero seguir o caminho porque eu sei o quanto ele já fez e o quanto ele vem fazendo, trabalhando na minha vida. Porque hoje, para vir aqui, olha só que maravilha, tá vendo? Como ele usou pessoas para me trazer aqui, inclusive um não quis vir, e eu quase desisti. Eu quase desisti. Eu estava indo lá no... Tu vinha só para trazer. Eu sou testemunha, Bruno, do quanto tu fosse querido e amado pelos teus pais. Eu lembro de tu, bebê, né? Um pouquinho, novinho, crescendo. Era Bruno, tudo era o Bruno. Né? Então, quanto amor tu recebesse, né? De Deus e ele dos estava teus pais. fazendo eu me afastar disso tudo. Ele estava fazendo eu me mostrando as coisas do mundo, o dinheiro, porque para mim hoje, rapaz, dinheiro é só dinheiro. Dinheiro para mim é o que a humanidade surgiu para dividir as pessoas. Dividir as pessoas, enfim. Então o quanto ele já me mostrou coisas, você vê com o testemunho do lado aqui, o Léo, quantas vezes nós andamos anos juntos, tudo que era do mundo nós conhecemos, né? Tudo. Mas a verdadeira, o melhor de tudo nós já conhecíamos e nós não buscávamos. Eu não buscava falar de mim, né? Eu não buscava. Então hoje eu vejo o quanto eu estou assim, como eu falo para vocês, não é fácil. Como uma ilusão as coisas do mundo. É ilusão mesmo. Momentâneo. É momentâneo. Hoje eu consigo ver assim, através das pessoas que andavam comigo antigamente, que hoje em dia a gente não tem mais contato, a gente vê, só no olhar já vê o caminho que eles andaram, entendeu? A gente vê, a gente não está aqui para julgar ninguém, bem pelo contrário, o julgamento é uma coisa que não cabe a nós julgar, cabe a nós ajudar, não julgar, ajudar de alguma forma. Pronto, agora não vou falar mais. Conclui aí, mestre. Eu vou só dar uma contribuição aí porque já deu para ver que a direção do Espírito Santo aqui hoje era tudo em torno da identidade, né? Eu só vou deixar um versículo aqui que a minha esposa sempre usa esse texto aqui sempre me lembra desse texto sempre que a gente tem qualquer tipo de crise de identidade ou coisa semelhante, né? Em Mateus 16, versículo 13, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E perguntou-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui Jesus ele pergunta, né, para os discípulos o que as pessoas estão falando dele. E aí tinha gente que achava que ele era João Batista, tinha gente que achava que ele era uma reencarnação do Elias, né, do profeta Elias, e tinha gente que achava que ele era uma espécie de reencarnação do profeta Jeremias. Ou seja, ninguém achava que ele era quem realmente ele era. Então, como é importante realmente a gente saber quem a gente é, né? O Lucas ele está começando agora, então o Lucas não tem nenhuma obrigação de ter que saber isso, entendeu? Isso que o Léo colocou aí, desde o começo, e é uma direção realmente do Espírito Santo, é algo que eu estou servindo a Deus há trocentos anos, a gente não sabe 100%, porque Deus ele vai revelando a cada dia mais, né? Eu gosto, as pessoas dão o exemplo de José do Egito, né? Imagina se Deus falasse para ele que ele ia ser governador do Egito, mas que antes de ser governador ele ia ser lançado numa cisterna, ia ser colocado numa cadeia, ia ser acusado de trair o próprio patrão, né? Então, será que ele ia aceitar? Né? Será que ele ia querer? Então, a mesma coisa.
tem coisas que Deus tem para nós que Ele não pode mostrar tudo agora. Né? Nossa estrutura não alcança, não aguenta. Né? Porque o Michael citou um texto aqui que fala, né? Normalmente a glória de Deus, as bênçãos de Deus também estão ligadas também com sofrimento, com provas, com provações. Né? Seria bom se Deus te desse só o bônus que a gente chama, né? Só as bênçãos, só as vitórias, a glória, o glamour, né? Entre aspas, que muita gente quer uma espécie de fama, sei lá, mas não é isso, né? Tem os desafios, né? Os desafios são proporcionais a exatamente o propósito que Deus tem para cada um. Né? Se o propósito é grande, os desafios também serão grandes. Né? E por isso, se Deus tem algo grande para alguns de nós aqui, Ele não pode mostrar tudo. Por quê? Porque junto com as bênçãos, Ele vai ter que mostrar os desafios. E Deus não quer que a gente se assuste, Ele não quer que a gente fique com medo. Pelo contrário, Ele não quer que a gente tenha zero de medo. Né? Porque Ele não precisa ter medo. O Mike citou o texto aqui. Né? O Bruno falou, né? Mas... Onde já passou, amanhã não sei. Mas o nosso propósito de vida está realmente muito ligado aos dons e talentos que ele mesmo nos deu, né? Então, geralmente está ligado, né? Se a gente começar a olhar para dentro de nós, ver os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, o que a gente gosta de fazer, o que a gente sente prazer em fazer. Porque a nossa missão, eu creio que tem que ser algo leve, não pode ser pesado. Se é pesado, forçado, né? Forçado, alguma coisa está estranha. Né? Eu sempre digo assim, os jovens de hoje, né, que vão entrar numa carreira de universitária, muita gente hoje vai procurar uma faculdade, geralmente, aquilo que dá mais. Né? Ou muita gente nem faz faculdade mais hoje, né? Vai procurar uma profissão, um trabalho que dá mais dinheiro. Né? Tá, mas se isso que dá mais dinheiro não está ligado ao teu chamado, ao teu realmente propósito, tu nunca vai ser feliz naquilo, entendeu? Nunca. Porque tu não nasceu para aquilo. Né? Então, isso é perigoso. Então, por isso que é importante isso que o Léo está falando, eu ter esse entendimento, eu buscar isso, porque talvez aqui todo mundo sabe 100%, mas através da oração, aí é uma chave, né? Que é a oração. Através da oração, Deus ele vai mostrando para a gente. Eu me interesso por esse assunto. Eu quero saber a minha real identidade. O Michael aqui já falou, a nossa identidade, todos nós somos filhos. Né? A minha identidade não é o título, eu não sou apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, isso são funções dentro de uma chamada ministerial, mas essa não é a minha identidade. A minha identidade é de filho. Todos aqui, se creem em Jesus, todos já são filhos. A Bíblia diz que todos que receberam a Jesus se tornaram filhos. Né? Então, tem esquema de filhos e criaturas, é isso? Quem não recebeu a Jesus é considerado uma criatura. Quem não aceitou Jesus como Salvador. Tu só se torna filho, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Tu só se torna filho no momento que tu crê que ele é o Filho de Deus. Quando tu crê, então a partir daquele momento tu se torna filho. Aí tu agora pode ser considerado filho. Mas como filho, cada um de nós foi criado para cumprir um propósito. E à medida que a gente vai intensificando a nossa busca, continuar participando de grupos como esse, ir na igreja, participar de retiros, né? Agora tem esse movimento dos legendários também, que está todo mundo falando muito bem, né? O Marco já fez, o Tiago também. Então, é uma busca que não para, né? Até a volta de Jesus é uma busca contínua. E nós precisamos realmente ter interesse nesse tema, porque quanto mais Deus revelar para mim o que Ele espera de mim, eu vou focar nisso. Para encerrar, vou dar um exemplo do advogado da empresa que eu represento. Né? Hoje ele é o diretor administrativo da empresa que eu trabalho. O nome dele é Dr. Enio Basso. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita nessa empresa que eu represento há 8 anos, né? O Grupo Ecosete de Chapecó. E estava eu e minha filha na ocasião, e a gente teve a oportunidade de almoçar com esse advogado, que hoje é o diretor administrativo da empresa, atualmente. Né? E a gente estava conversando, e ele comentou com a minha filha na hora do almoço, a Ana Cristine, né? com aproximadamente 15 para 16 anos de idade. Eu não sei se foi através de oração, que ele é de família cristã,
não posso garantir isso, mas com aproximadamente 15, 16 anos de idade, ele já tinha uma convicção que ele tinha nascido para ser advogado. E quando ele veio essa convicção no coração dele, que ele tinha nascido para ser advogado, ele começou a postar todas as fichas dele nisso. Ele começou a treinar para isso, estudar para isso, fazer cursos, já se preparar antes da faculdade e focou 100%. E o cara realmente se transformou num advogado top, que é um advogado de uma empresa hoje, pode-se dizer, multinacional, né? Exporta para vários países. E ele agora não é só advogado da empresa, ele agora é o administrador da empresa. Né? Então, por quê? Porque muito cedo ele descobriu o propósito dele de vida e ele focou naquilo. Né? O Léo falou que eu sou mestre. Há muitos anos atrás eu participei de uma inauguração de uma igreja do Santuário da Família, o CI, que era a igreja que a minha mãe participava, no bairro Fazenda, na cidade de Itajaí, a inauguração da igreja do pastor Cláudio. Esse pastor foi o cara que celebrou meu casamento, né? Pastor Cláudio. Foi um dos nossos pastores. E naquela ocasião tinha um pastor de Joinville ministrando, devia ter umas 200 pessoas, ele apontou para mim no meio daquelas 200 pessoas e ele falou, você aí, você vai ser pastor querendo ou não querendo. E de lá para cá realmente isso aconteceu, eu me tornei pastor. Né? Então eu creio que o meu chamado de vida hoje, eu sou pastor. Né? Quando a Bíblia fala ali dos 5 ministérios em Efésios, né? Só uma curiosidade que muita gente não sabe disso aqui. Ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que pastores e doutores? Ou pastores e mestres? Porque não tem como tu ser pastor se tu não tiver o dom de mestre. Então todo pastor, ele precisa buscar também o dom de mestre. Porque uma coisa caminha junto com a outra, entendeu? Por isso fala pastores e doutores. Então é uma coisa que está ligado. O pastor, se ele foi vocacionado para ser pastor, ele vai precisar ter uma busca contínua de leitura, de meditação, até o último dia de vida dele, porque é necessário que um pastor também possa ser apto para ensinar. Por exemplo, o Fernando Tolentino, do Mevan, ele é o maior mestre que eu conheci na Terra. Que eu vi. Mas eu recebo. Não tô... Para ter aquele cara, quem conheceu o Fernando Tolentino e ver a administração dele, meu homem é muito mestre. Só que está lá pastoreando numa igreja em Floripa. Entendeu? Mas ele é mestre, mas está lá pastoreando. Tu sabe que foi Floripa, né? Está lá, o Mevan de Floripa. Então não que não vai ser pastor. Claro, mas tem uns que flui mais nesse lado, tem uns que flui mais numa coisa, entendeu? Eu não me vejo eu como um pastor dando conselho para alguém. Posso dar. Agora eu já estás dando, né? Não, eu sei, já estou dando. Hoje tem um menino automático. Não, eu sei, mas eu dou por obrigação, por falta de celeiro, como tu disseste. Mas não que é uma questão. Agora, evangelizar é algo que não tem vergonha. A vida toda. Depois que eu me converti, eu era até chato demais, né? Agora que a gente se acalma, né? Eu não lembro quando Deus isso aqui mesmo. Mais chato que o Gabriel? Mais que o Gabriel. O Gabriel também se acalmou. Não. Mais que o Gabriel não? Então tá bom. O Gabriel não? Mas ele melhorou também. O Gabriel melhorou. No começo. No começo. Claro, O Gabriel me ganhou para Jesus. Hoje eu sou aqui, hoje eu estou aqui por causa dele. Porque ele era chato. Aí tem pessoa que só assim. Nós fomos um ano a fio na célula dele, né? Muitas vezes ele me pega. Mas então, vamos orar então? Vamos orar e vamos orar para que Deus amplie, né? Amplie o nosso entendimento. Nossa, aqui ó, 1h02 a gravação. Com louvor. Só que a gente começou mais tarde, 1h20. Vamos fechar com o Cristian gosta que grave. Hoje nós temos uma gravação, mais uma. Amém. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te dar graças a Deus por cada pessoa que o Senhor trouxe nesse lugar, nessa noite. E, acima de tudo, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor comunicou conosco nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor realmente venha ampliando, Pai, o nosso entendimento, Pai, da nossa real identidade, Pai. Que o Senhor jamais nos deixe esquecer, Pai, de que, acima de tudo, nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, Pai. Agora, te pedimos, Pai, acerca dos dons
talentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, o propósito que o Senhor criou a cada um, Pai. Que o Senhor venha desmistificando cada vez mais, ó Pai. Que todos aqui possam ter um entendimento claro do propósito pelo qual o Senhor criou a cada um de nós, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.